Aí voltamos. Tá me ouvindo bem? Agora sim, acho que o problema é o meu sinal. É. Eu estou em Brasília, o sinal de internet aqui é muito ruim. Eu desliguei a Wi-Fi, liguei a 4G, acho que agora vai melhorar um pouco. Ah, tá. Então, novamente, né, gostaria de agradecer a sua generosidade, disponibilidade de participar aqui da nossa live, que tem o objetivo único de levar esclarecimento e informação aos nossos seguidores. E o senhor, antes de ser deputado, teve uma trajetória aí na advocacia, então gostaria que se apresentasse aos nossos seguidores para que possam conhecer quem é André Janones. Natália, obrigado. Primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade da gente estar podendo falar aqui sobre temas jurídicos e também te parabenizar pela iniciativa. Eu dei uma passada pelo seu perfil no Instagram e vi que você criou esse canal com o objetivo de aproximar a sociedade do direito. Eu acho isso extremamente importante e eu digo que o grande avanço que a gente conquistou através das redes sociais, do maior acesso das pessoas às redes sociais, é essa possibilidade da gente ter proximidade com temas que antes eram tão distantes. Por exemplo, política e direito, né? A gente saber quais os nossos direitos é algo que realmente faz toda a diferença. Eu também tenho buscado sempre utilizar as minhas redes sociais para isso. Também sou advogado, militei durante 10 anos no Triângulo Mineiro, advogando principalmente em causas relacionadas a direito do consumidor e à saúde pública, e a gente percebe que a grande parte dos direitos que a população tem ainda é desconhecida especialmente na área de direito do consumidor, que é uma área que eu atuei muito, e eu posso dizer, e a gente não vê muito interesse dos nossos governantes de fazer com que a população tenha noção dos seus direitos. Então, diante disso, a gente vai falar aqui hoje sobre auxílio emergencial, e que é o tema principal da live, mas se alguém tiver outras dúvidas também, claro que eu não sei tudo, você também não, mas aquilo que a gente não sabe, a gente sabe como ir atrás e buscar as respostas. Exatamente. Então, primeiro, te parabenizar por essa iniciativa, que eu acho extremamente válida, e espero que a minha participação aqui possa contribuir também de alguma maneira com você, com os seus seguidores, para isso que eu acabei de dizer, que é a aproximação da sociedade com o direito. Eu sou advogado, me formei no ano de 2008 na UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, atuei durante 10 anos, como eu disse, basicamente na área de direito do consumidor e também na área de saúde pública, buscando levar o direito a um atendimento digno àquelas pessoas que aguardavam na fila do SUS. E eu tive algum destaque fazendo isso, justamente porque eu unia isso que eu acabei de dizer aqui, o direito, né, com as redes sociais. Então, a gente sabe que o judiciário ele é muito sensível às causas relacionadas à saúde. Ganhar uma liminar para que um paciente seja atendido não é nenhum diferencial, mas além de ganhar essa liminar, eu em seguida usava das minhas redes sociais para pressionar o poder público a fazer valer aquela decisão ali. Isso fez o nosso trabalho crescer, 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 crescer. Depois, em 2018, eu tive uma participação também muito efetiva na greve dos caminhoneiros e, através daí, o meu trabalho chegou ao restante do Estado e me permitiu ser eleito com quase 180 mil votos na última eleição para deputado federal. A gente teve algumas atuações com destaque no Congresso Nacional, mais marcantes do que as outras. Eu vou falar aqui das que eu considero as três principais, que foi a reforma da Previdência, o caso de Brumadinho e agora na concessão do auxílio emergencial. Foi uma construção conjunta, né, e eu sempre deixo isso muito claro, eu digo, eu participei da concessão do auxílio, da aprovação da lei, assim como os outros 512 deputados, então foi uma construção coletiva da Câmara, eu faço parte desses 513, tenho muito orgulho disso, porque nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, de recessão da economia, a gente sabe que esse valor, por mais que não seja lá grandes coisas, tem feito diferença na vida dos mais necessitados. Um monte de problemas que vem surgindo aí e a gente está aqui à disposição para tentar resolver. O que você quiser colocar de pergunta, ou se quiser acrescentar algo também para você, seus seguidores, eu estou aqui inteira disposição. Muito obrigada. Natália, só te interromper um minutinho aqui, rapidinho. Pois não. E eu acho até bom que o nosso bate-papo seja mais informal mesmo. Tem muita gente que está vindo da minha página, que está vindo da sua,
Tem pessoas aqui que estão me vendo pela primeira vez e pessoas que estão te vendo pela primeira vez também. Queria que você se apresentasse também rapidamente. Eu vi pelo seu perfil, mas a Natália ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas tanto ela quanto eu somos formados em Direito, mas eu vi que você tem uma atuação mais destacada, principalmente academicamente falando. Se eu não me engano, você já tem um mestrado, não é isso? Queria que você falasse um pouco sobre o seu currículo também. Certo. Eu sou advogada, formada no ano de início de 2016, pela Universidade FUMEC, em Belo Horizonte, e fiz pós-graduação na área de Direito Imobiliário, Notarial e Registral, que eu trabalhei há uns bons anos no cartório de registro de imóveis, então eu tenho experiência na área e fiz a pós-graduação. E eu não quis ficar presa nessa área, em uma área só. A minha vontade era expandir o conhecimento, ter novos desafios, então eu fiz a especialização também em Direito de Família e Sucessões, comecei o mestrado em Direito Público e Educação Executiva em Compliance. Então, assim, eu gosto de abrir os horizontes, eu não gosto de ficar focado em uma área só. Eu acho que o direito, o profissional do futuro do direito, ele tem que estar apto a ter um conhecimento, assim, conglobante das coisas. Então, aí eu sou advogada, atuando... E aí criei um Instagram justamente porque eu não tenho o egoísmo de compartilhar o que eu sei. Infelizmente, na área do direito, a gente vê muitas pessoas com egoísmo de ficar retendo informações. Eu não tenho isso, sempre gostei. Então, por que não aproximar, né, dos meus amigos e familiares por meio do Instagram, compartilhando esse tipo de informação? E tá dando um resultado muito positivo, assim. Recebo muito feedback das pessoas de maneira positiva. Ó, o pessoal que está vindo aí do meu perfil, então, já vou pedir aqui para seguir o perfil da Natália, que é direito, perto da gente, o nome já diz tudo. E para a Natália me ajudar a responder as dúvidas aí, poder tirar um pouco, a gente às vezes, Natália, fica sobrecarregada e o desejo da gente é conseguir responder a todo mundo, mas isso é absolutamente impossível. E eu ainda respondo diretamente minhas redes sociais, comentários, direct, é impossível responder a todos. Quando eu não responder, pergunta a Natália também, que ela também vai fazer questão de ajudar vocês. Aí. Então, eu queria começar comentando, porque nós temos ouvido falar da prorrogação do auxílio emergencial. Pela sua percepção, essa prorrogação ela vai acontecer? O valor vai se manter? Vai alterar? Vamos falar sobre isso. Natália, primeiro que eu vou ser até um pouco ousado aqui, falar para você algo que eu ainda nem falei com tanta ênfase nas minhas redes sociais. Não é nem questão de percepção, de achar ou de ter quase certeza. Eu tenho convicção absoluta, 100% certa, que o auxílio emergencial vai ser prorrogado. Não existe a mínima possibilidade dele se encerrar no mês de junho. E eu estou um pouco enferrujado na advocacia, já há quase 2 anos que eu não atuo. Eu vou levantar uma questão aqui, eu gostaria que você complementasse, que você comentasse. A lei que nós aprovamos na Câmara, ela instituiu o auxílio pelo prazo de 3 meses, só que em um dos artigos diz o seguinte, que esse auxílio pode ser prorrogado caso se faça necessário diante do estado de calamidade pública que o nosso país vive, provocado pela pandemia de coronavírus. Então, a lei já autoriza o governo federal automaticamente, sem necessidade de passar pelo Congresso novamente, a ampliar, a estender a concessão desse auxílio. No primeiro momento, eu acho que foi sensato colocar por 3 meses, porque a gente não sabia o que vinha pela frente. Infelizmente, a pandemia não acabou, mas poderia-se ter se descoberto a cura ali em abril, por exemplo, e hoje a gente já não tem mais nenhum risco de contágio. Ninguém sabia o que ia acontecer. Eu achei prudente colocar num primeiro momento por 3 meses. Acontece Sim. que a situação mudou muito pouco de lá para cá, ou melhor, ela mudou, mas de uma maneira de piorar a cada dia, né, em relação ao número de mortes, ao número de casos, ao contágio e etc. Então, a lei já autoriza o governo a prorrogar e a gente já sabe que o auxílio será estendido no mínimo até setembro. E eu acho que essa duração, até setembro não, perdão, até agosto. Eu acho que essa duração vai depender também do que vai acontecer nos próximos meses. Eu acho que pode ser que fique só até agosto, pode ser que vá até dezembro, ninguém sabe o que pode acontecer e tem uma boa parcela da população que não tem como sobreviver se não houver ajuda desse auxílio. O questionamento que eu faço, e aqui eu tenho uma opinião, mas eu não posso afirmar, e aí eu queria ouvir a sua também, é o seguinte, o governo tem sinalizado em manter o auxílio por mais alguns meses, porém com um valor reduzido.
A lei que foi instituída não fala em possibilidade de redução. Na lei que nós aprovamos, fala de forma taxativa no valor de R$ 600. No meu modo de ver, para se reduzir esse valor, deve-se novamente passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, enfim. É necessário o aval do Congresso Nacional. Eu não vi ninguém falar sobre isso ainda, não vi nenhuma matéria que cite essa necessidade, não ouvi isso do ministro Paulo Guedes, não ouvi do presidente da República, de nenhum deputado, inclusive. Mas é uma questão que eu tenho levantado e que eu entendo que o governo, para reduzir esse valor, ele precisará novamente da aprovação dos parlamentares. Eu também não li ainda sobre isso, não vi exatamente os termos que está na lei, né? Mas de acordo com o que você está me falando aqui, respondendo de bate-pronto, teria que ser uma nova lei, porque estaria inovando, alterar o valor, inovando, você só pode inovar por meio de lei. Um decreto, por exemplo, que viesse com um valor diferente, ele estaria sendo ilegal. Que ele estaria Minha inovando o percepção decreto, é exatamente a ele mesma. não pode alterar, ele tem que regulamentar. Então, se na lei já está expresso dessa forma, eu também, assim, de bate-pronto, entendo que haveria uma modificação legislativa, a necessidade de uma modificação na lei. Meu entendimento é o mesmo. E aí, eu não sei se eu posso acrescentar isso aqui na pergunta que você falou, mas aí, diante disso, a gente tem recebido muitos questionamentos de vai prorrogar, não vai prorrogar, e aí eu quero levantar uma questão aqui até mais política do que jurídica, mas que às vezes eu vejo a sociedade um pouco passiva. Eu acho que a sociedade, as pessoas, ao invés de perguntar se vai prorrogar, se vai aumentar, ou se vai manter o mesmo valor, ou se vai diminuir, elas devem exigir, manifestar que não vão admitir a redução. E uma conta rápida aqui, Natália, a argumentação principal do governo é que não tem recurso para pagar todos. E aí o governo alega que tem só 50% do valor. São cerca de 50 milhões de beneficiários. Hoje saiu um levantamento que aponta que cerca de 10 milhões de pessoas que receberam não deveriam ter recebido. São pessoas que não preenchem os requisitos legais. Se o governo tem dinheiro para pagar 25 milhões de pessoas e pagou para 50 e 10 milhões não precisava, então você concorda que o universo deve baixar para 40 de pessoas que necessitam e têm o direito. Se ele já tem o de 25, falta só o de 15. E esses 15 milhões ele pode pagar com o recurso que ele pagou para aqueles que não precisavam. Enfim, eu acho que recurso não falta, o que falta é a sociedade se mobilizar, exigir. É óbvio que o governo vai tentar liberar o mínimo de recurso possível, mas eu acredito que com a mobilização das pessoas, a gente consegue segurar esse valor aí em R$ 600, pelo menos mais 2 meses. Certo. Outra questão também, que o auxílio ele tem sofrido um desvirtuamento. Por exemplo, hoje saiu uma matéria no jornal Valor Econômico ontem, que 1/3 das classes A e B pediram esse auxílio, sendo que 69% foram aprovados. E temos também conhecimento de fraude e uma certa desorganização do programa. Está havendo que uma falta de fiscalização do poder público? Até que ponto o poder público ele pode e deve fiscalizar essas questões? Eu acho que a falha, o grande responsável, que está tendo ilegalidades, a gente não tem dúvida nenhuma. Inclusive, eu sou o autor de um pedido de instalação de uma CPI, a CPI do auxílio emergencial, para investigar isso. A gente já teve o Ministério da Defesa admitindo que 160 mil militares receberam o auxílio. A gente já teve diversos casos de pessoas, eu vi alguns famosos que fizeram o teste. Olha, pessoal, eu vou me inscrever para mostrar que o sistema é falho. Vai, se inscreve e tem o auxílio aprovado. A gente teve o caso do filho do William Bonner, que teve os documentos clonados e também teve o auxílio aprovado. Recentemente, alguém se inscreveu no nome do dono da Havan, do Luciano, e também teve o auxílio aprovado. Então, que há fraudes, que há irregularidades, a gente não tem dúvida nenhuma. E um número muito elevado de fraudes, um número muito elevado de pessoas que não deveriam estar recebendo o auxílio e estão recebendo. Esse dinheiro é o que eu acabei de colocar agora mesmo. O dinheiro que está sendo pago para essas pessoas que não têm direito ao auxílio é o dinheiro que falta para pagar para todo mundo que tem direito, para estender o auxílio, por exemplo, até o mês de agosto ou até o mês de setembro. Mas de quem é a culpa, né? Sua pergunta foi bem direta e objetiva. Quem é o responsável disso? Olha,
Em todos os sistemas, em todas as democracias, existem falhas, existem erros. Principalmente quando você está falando de um sistema que visa pagar um benefício para 50 milhões de pessoas. É algo muito grandioso. A gente não pode ser hipócrita de tentar colocar como se isso fosse algo muito simplista, muito fácil de ser feito. A gente sabe que não é. Erro faz parte. Só que em todos os sistemas você já prevê uma margem de erros e você busca mecanismos para que esses erros tenham os seus efeitos minimizados. Que mecanismos são esses? O poder legislativo, que é o poder fiscalizador. Então eu faço aqui uma autocrítica, não a mim de forma individual como deputado, mas ao parlamento como um todo, de que se as coisas estão bagunçadas como estão, se a Caixa não presta esclarecimento, se a Caixa dá uma data e não cumpre, a responsabilidade é de nós, deputados federais, de nós, senadores, do Poder Legislativo, que tem a função constitucional de representar, legislar e fiscalizar, mas que essa função de fiscalizar ficou esquecida ao longo dos anos. A função, um deputado tem como uma de suas funções pegar o diário oficial, conferir, saber se o pagamento está acontecendo da maneira adequada, ir até a Caixa Econômica Federal, perguntar como que esse pagamento vai ser efetuado, ter o contato direto com o seu eleitor, com a população que ele representa, para que a população, as pessoas informem os erros. Olha, eu não estou conseguindo sacar por isso, eu estou em análise desde o dia tal, para que possa se cobrar dos responsáveis a solução desses erros. Existem desculpas para várias falhas que estão acontecendo. Agora, existe uma falha especificamente que essa não tem desculpa, que é a falta de comunicação. Toda semana a Caixa Econômica Federal dá uma data e não cumpre. Então, ok, tem justificativa de estar demorando, tem justificativa de que o sistema é complexo, de que informática acontecem erros, que o sistema sai fora do ar, tudo isso tem justificativa. Agora, justificativa para mentira, para dar uma informação e não se cumprir aquilo, não existe. Há 30 dias atrás começou isso. A Caixa avisava, olha, quinta-feira nós vamos tirar todo mundo da análise. Chegava quinta-feira, não tirava. Quando era na outra semana, não, até sexta-feira, meia-noite, vai sair um lote com resultados novos. Não saíam. Agora, semana passada, eles falaram que até amanhã, sexta-feira, os 10 milhões e 300 mil brasileiros que estão na análise vão sair da análise. Será que vão cumprir? Ou será que vão mentir de novo? Eu participo, Natália, de alguns grupos de WhatsApp e estou sempre também acompanhando o que as pessoas que me seguem nas redes sociais me falam. É o termômetro que eu tenho, tanto aqui no Instagram, como no Facebook e nos outros canais. E eu já vi muitas pessoas dizendo assim, ó, se pelo menos eles falassem a verdade, diminuiria a ansiedade que a gente fica. Então, vai demorar, não fica inventando data, né? Vamos falar no popular aqui, empurrando com a barriga, enrolando. Não é hoje, aí chega hoje, não, é amanhã, sexta-feira. Aí chega sexta-feira, não, é a semana que vem. Tenha hombridade, coragem de falar, olha, vai demorar que seja 30 dias, mas então é 30 dias. Dia 1º de julho a gente vai dar a resposta, e só. Pelo menos as pessoas ficariam menos ansiosas e tentariam buscar outras maneiras de se manter até essa data. O ministro da Cidadania tem se mostrado muito despreparado, eu já fiz várias críticas a ele, não conheço politicamente, não é uma crítica política, mas do ponto de vista técnico, eu acho vergonhoso um ministro prestar informações falsas sobre um assunto que ele deveria dominar. Eu dizer algo aqui e de repente essa informação não se confirmasse, já seria vergonhoso para mim, isso nunca aconteceu. Mas eu acho que seria um pouco mais aceitável. Eu sou um deputado federal. Agora, um ministro da Cidadania dar data e não cumprir, falar que as pessoas vão sair da análise e não sair, ditar um número para as pessoas ligarem, sendo que aquele número nem existe. Dizer que as pessoas podem acessar o 111 para se cadastrar, sendo que o 111 é só para informações. São erros que, vindo de um ministro da pasta responsável pela concessão do auxílio, é imperdoável, é inadmissível. Então, finalizando minha resposta, eu acho que o que a gente não pode aceitar é a falta de transparência, e a CPI que eu estou propondo busca justamente isso, transparência na concessão do auxílio. Exatamente. Tanto a transparência, a ética é um dos pilares do nosso Estado democrático de direito, e que tem que ser aplicado em todos os setores, a administração pública principalmente, né? É muito importante pontuar. Muitas pessoas não têm conseguido sequer receber a primeira parcela ainda do benefício, né? Qual tem sido o meio mais eficaz de conseguir solucionar e receber o auxílio que você tem visto aí?
De forma extremamente constrangedora, porque eu me sinto eu tenho vergonha de, como deputado que participou da elaboração de uma lei que está vigorando, ter que falar para o meu eleitor que a única saída para ele fazer aquela lei valer é buscar a justiça. Eu me sinto constrangido, mas é o que eu tenho usado as minhas lives para orientar as pessoas que têm mais pressa. Graças a Deus, a justiça tem sido ágil, tem sido sensível a essa causa, e eu tenho recebido muitos relatos, Natália, de gente que buscou a Justiça Federal e conseguiu, em cerca de 10 dias, ter o seu problema resolvido. Então, a gente está orientando buscar os juizados especiais, buscar a Defensoria Pública da União, onde não tem Defensoria Pública da União, buscar do Estado e tentar resolver através da Justiça. Essa tem sido a maneira mais eficaz. Fazer reclamação na ouvidoria do Banco Central, da Caixa Econômica Federal também, tudo é válido, mas realmente o mais eficaz até aqui tem sido a procura pela justiça. Eu entendo o seu pesar em fazer essa declaração, porque a justiça, a busca pela justiça, ela tem que ser a nossa última saída, né? Porque é tão burocrático, demorado, mas chegou num ponto que está sendo a melhor solução, está sendo a justiça, né? Uma outra sobre isso que eu falei, Natália, você quando foi fazer a sua pergunta, você disse das pessoas que estão há muito tempo na análise, né, e até hoje não recebeu nem a primeira parcela. Isso é uma outra questão que nos deixa constrangido. E por mais que eu esteja atuando, e eu entendo que do ponto de vista individual, eu estou fazendo a minha parte, e tudo que pode ser feito eu estou fazendo, mas a gente não deixa de ter também o sentimento coletivo. E enquanto Câmara dos Deputados, eu também fico envergonhado, constrangido, quando eu tenho que vir aqui dar uma notícia como, por exemplo, gente, o auxílio vai ser prorrogado por mais tanto tempo. Como que eu vou falar isso? Não, eu vou dar um outro exemplo aqui que vai dar para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. A semana que vem deve sair o calendário da terceira parcela. É constrangedor para mim usar as minhas redes sociais para divulgar a terceira parcela, sabendo que tem 10 milhões e 300 mil brasileiros que ainda não tiveram sequer a resposta em relação à primeira parcela. Por que eu digo constrangedor? Porque dá a sensação que a gente está sendo insensível, como se a gente estivesse ignorando aqueles 10 milhões de pessoas que não conseguiram receber nem a primeira parcela. E mais esdrúxulo ainda é quando você vê o governo federal dizer o seguinte, o ministro da Cidadania, o presidente da Caixa Econômica Federal e na imprensa dizer o seguinte, olha, podem ficar tranquilos, ninguém vai ficar para trás. Já ficou para trás. Porque eu acredito que vão ter pessoas que vão receber a primeira parcela em julho. É gente que já se endividou, que pegou dinheiro com agiota, gente que está passando fome em casa, que não tem comida para dar para os filhos. Então, mesmo que o dinheiro dessas pessoas saiam lá para julho ou para agosto, essas pessoas já ficaram para trás. Como o próprio nome diz, o auxílio ele é emergencial, é para uma situação de emergência, de urgência. Tardar no pagamento desse auxílio é cometer uma baita de uma injustiça com essas pessoas. Vamos falar aqui com relação às pessoas que recebem sem precisar, né? Preenchendo informações inverídicas, que nós sabemos que elas poderiam ser enquadradas em crimes, por exemplo, como estelionato, apropriação de coisa à vida por erro. Então vamos comentar sobre a situação dessas pessoas e dos crimes relacionados, né? Porque as pessoas têm mania de apontar a desonestidade do outro, mas na primeira brecha, na primeira oportunidade que tem de fazer algo, a pessoa está recebendo algo no lugar de uma pessoa que está mais necessitando e que vai ficar sem receber, né? Em relação aos crimes dessas pessoas, vamos comentar. Natália, eu acho uma prática gravíssima. Não apoio, não passo a mão na cabeça. Acho que essas pessoas são, eu digo assim, crime é crime, em qualquer momento, né? Por exemplo, eu sou autor de uma lei, de um projeto de lei, melhor dizendo, que ainda não foi aprovado, que prevê que o crime de corrupção praticado durante os períodos de pandemia seja considerado crime hediondo. Corrupção é grave em qualquer momento, mas eu entendo que no momento de uma pandemia deve ser agravado. A mesma coisa com quem faz isso. A pessoa tentar dar um golpe ali, dar uma desperto, que na verdade pode até caracterizar um crime de estelionato para receber uma verba que ela não tem direito, é crime em qualquer momento. Mas nesse momento, eu defendo o endurecimento da pena, eu defendo que essa pessoa tenha não só que devolver esse recurso, como responder por tudo que está previsto na lei. Agora, só uma coisa que eu acho muito perigoso, e a gente não pode cair nessa armadilha, é pegar a exceção e transformar em regra. Isso é o que acontece, por exemplo, quando você vê Bolsa Família.
com muita frequência, você vê um caso, a pessoa pega lá um cara que tem uma baita de uma renda, que é um empresário, por exemplo, ou sei lá, que tem 3 casas de aluguel, que não precisa do Bolsa Família e que esse cara recebe o Bolsa Família. Aí a pessoa vai lá e fala, olha para que está servindo o Bolsa Família. Essa pessoa aqui tem 5 casas de aluguel, 3 carros e recebe o Bolsa Família. Aí pega um outro cara lá, sem noção, que pega o dinheiro do Bolsa Família para beber e para fumar droga, joga um vídeo dele nas redes sociais, fala assim, olha para que está sendo usado o Bolsa Família do brasileiro. Enquanto que o Bolsa Família está matando a fome de milhões e milhões de pessoas. Então, eu defendo o endurecimento da pena, a punição dessas pessoas, mas sempre frisando que isso é exceção. E eu digo isso porque eu vi muitas pessoas querendo dizer o seguinte, todo mundo que está recebendo o auxílio é que não precisa. O auxílio só está sendo pago a quem não precisa. O auxílio está sendo pago para gente rica, enquanto os pobres estão todos ficando sem. Isso, além de ser muito perigoso, isso é uma covardia com aquela pessoa que é pobre, que precisa, que estava passando fome e que o auxílio matou a fome dela. Porque você está dizendo, quando você fala que só está recebendo quem não precisa, você está dizendo que a grande maioria não precisa. Isso não é verdade. A grande maioria das pessoas que estão recebendo o auxílio emergencial são pessoas que precisam, que estão usando esse dinheiro para comer. Ponto. Os erros, as exceções, os malandros, os bandidos, eles têm que ser punidos com muito rigor. Mas a gente não pode cair na armadilha de tentar transformar isso em regra. Eu recebo no meu WhatsApp, no meu Facebook principalmente, cada depoimento que é impossível não se emocionar. Não tem como alguém, acho que por mais frio que seja, não se emocionar. Eu recebo fotos, Natália, de gente que manda fotos de pacote de arroz, de feijão, de compra, e que fala assim, olha aqui, o que eu consegui comprar com o auxílio, muito obrigado por você ter me ajudado. E interessante também, assim, essas pessoas, elas não são... Tem gente que acha... existe um dito popular, uma fala, né, que eu sempre discordo, que é o povo é bobo. Bobo de quem acha que o povo é bobo. O coletivo, a população é extremamente inteligente, eles sabem o que está acontecendo. E quando eu vejo essas pessoas agradecerem, elas não acham que foi o governo ou que foi o André Janones que deu o auxílio, não. Elas sabem que aquilo é dinheiro dos impostos dela. Mas elas não deixam de agradecer o empenho em tentar ajudar, em tentar auxiliar, em devolver uma parte do dinheiro que elas pagam dos impostos dela em forma desse auxílio emergencial. Estou saindo um pouco aqui, devagando um pouco, por conta me lembrei dessas mensagens que eu recebi. Deixa eu voltar um pouco para o que eu estava dizendo, relacionado a essas pessoas que não deveriam estar recebendo e recebem. Então, é uma minoria, faz falta, não mas foi só 100 mil pessoas num total de 150 milhões. Não deveria ter nenhuma, porque esse dinheiro vai fazer falta na hora de pagar para quem precisa. Mas, para finalizar minha resposta, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode colocar isso agora como regra, porque aí a gente trava de pagar para quem está precisando. Eu prefiro pagar o auxílio para 10 mil pessoas que não precisam do que deixar 100 mil que precisam de fora para não pagar para essas 10 mil. Então, eu acho assim, no risco, paga para todo mundo. E aí, a gente, para pegar esse dinheiro de volta dessas pessoas que não podiam ter recebido, nós vamos ter tempo, nós vamos ter uma CPI, nós vamos investigar, a polícia pode investigar. Agora, não é hora de focar nisso, na minha opinião. Senão, a gente começa a segurar demais e tira o direito de quem precisa. No pedido de CPI que eu coloquei, por exemplo, eu não quero investigar quem recebeu indevidamente. Eu quero investigar as pessoas que não receberam. Eu quero investigar as práticas da Caixa. Eu quero investigar por que tem milhões de pessoas que preenchem todos os benefícios e foi negado. Eu quero investigar por que quem candidatou a vereador e nunca foi eleito, pessoa extremamente simples, pobre, teve o auxílio negado falando que ela tem um mandato. É isso que eu quero investigar. Mas tem que ter zelo com o dinheiro público, tem que também investigar quem recebeu indevidamente. Sim, mas não precisa ser agora, no meio de uma pandemia, desviar o foco. Vamos focar em pagar todo mundo. Passou a pandemia, acabou o coronavírus, agora a justiça vai atrás de pegar um por um dos que não podiam receber para que eles paguem nos termos da lei. Deputado, achei excelente a sua colocação. Penso assim, tem nem reparos à fala. Realmente é a questão, é preferível pagar agora, investigar depois e com penas mais duras, porque realmente numa situação de pandemia que a gente está vivendo, cometer esse tipo de crime muito mais grave. Já que o senhor falou aí do Bolsa Família, eu queria comentar
em relação às pessoas que recebem Bolsa Família, se haveria algum conflito de quem recebe Bolsa Família, recebeu auxílio, tem conflito, não tem? Qual que é o seu pensamento? Primeiro, eu vou separar aqui teoria com prática, né? Eu vou te responder na teoria, no que dita a lei. Não tem conflito nenhum. Inicialmente, a lei que foi aprovada dizia o seguinte, que quem recebe o Bolsa Família teria que optar se quer receber o Bolsa Família ou se quer receber o auxílio emergencial. Aí acho que caiu a ficha lá do ministro da Cidadania, porque é óbvio, não precisa de ninguém escolher. Óbvio que todos vão escolher o valor que for maior. Uma mãe que recebe R$ 100 de Bolsa Família, você não precisa perguntar a ela, você quer 100 de Bolsa Família ou quer 600 do auxílio emergencial? É óbvio que ela vai querer o maior. Então, depois teve uma alteração para que automaticamente o benefício que a pessoa receberia durante a pandemia seria o maior. Então, a família recebe lá R$ 300 de Bolsa Família. Ela vai receber agora o auxílio emergencial de 600. Tem lá não sei quantos filhos e totaliza um valor maior que R$ 600. Ela não vai receber o auxílio emergencial, ela vai continuar recebendo o valor maior, que nesse exemplo que eu acabei de dar, seria o Bolsa Família. Então, ficou como automático. Então, um não impede o outro, só que não tem como acumular os dois benefícios. E, na verdade, tem até não vou chamar de preferência, é mais fácil, mais ágil o pagamento para quem está no Bolsa Família. Por quê? Porque o governo já tem o cadastro, já tem todos os dados, já tem data de pagamento, a pessoa já tem o cartão, já está acostumada a ir lá receber, a pessoa simplesmente vai lá, em vez de estar o valor do Bolsa Família, está o valor do auxílio emergencial. Agora, tudo isso aqui que eu expliquei é na teoria, é o que fala a lei. Se eu for falar para você aqui como está funcionando na prática, a gente vai ficar até amanhã discutindo, porque aparecem erros dos mais bizarros do mundo. Você vai ver aqui, eu tenho certeza que o pessoal vai começar, muita gente vai começar a seguir seu Instagram aqui para ter informação, que é o Direito Perto da Gente. Você vai ver que todo dia aparece uma dúvida de algo que você nunca tinha visto. Por exemplo, André, eu paguei um boleto, o boleto não deu baixa e o dinheiro sumiu da minha conta. O aplicativo fala que eu tenho um cargo eletivo, que eu sou prefeito da minha cidade e eu não sou. O aplicativo fala que eu já estou cadastrado no Bolsa Família, então eu não vou receber o auxílio. Todo dia aparece um caso diferente que você nunca viu e você tem que estudar, entrar. Eu tenho alguns contatos direto com a Caixa através da superintendência deles e aí você tem que ir para buscar informações. Então, isso. Esse aqui é mais um exemplo do que eu acho que a gente precisava investigar na CPI. Mas então, finalizando a resposta, não tem nenhum impedimento, só não se pode acumular os dois benefícios. Eu coloquei aqui uma pergunta que a Ruby mandou. Quem é mãe solteira vai receber 2 cotas, mesmo auxílio sendo diminuído? Ninguém discutiu esses detalhes ainda, né? Mas a resposta que eu te dou inicialmente é sim, porque é aquilo que a gente falou mais cedo, Natália. A lei é a mesma, né? A lei não mudou. Então, se a concessão desse auxílio for baseada na lei que nós aprovamos, que já está aprovada, que já está em vigor, sim, as mães continuam recebendo 2 cotas, mesmo que o valor for recebido. A não ser que aprove-se uma nova lei, que eu já adianto que se isso for colocado em votação, eu vou ser contra, aprove-se uma nova lei falando que as mães chefes de família não vão ter direito a 2 cotas. Mas, por enquanto, sim, fica mantido esse benefício. Tem muitas perguntas aqui, mas muitas a gente já tratou, já abordou durante a live. Deixa eu ver essa aqui. Meus R$ 600 está caindo no Bolsa Família da minha mãe. E ela se recusa a me dar esse valor. Ixi. Tá vendo o que eu te digo? Já respondi milhares de perguntas aqui e um caso que eu nunca tinha visto, um caso inédito que chega aqui. Então, não tem como, você nunca vai conseguir exaurir todas as respostas possíveis. Nesse caso, Natália, eu quero sua opinião também. Na minha opinião, isso é apropriação indébita, né? Se a mãe não receber, é até difícil orientar sendo filha e mãe, né? Mas a orientação é procurar a justiça. No meu entendimento, é apropriação indébita. Primeiro, tentar resolver esse conflito, né? Porque entre mãe e filha não é possível, que vai ter que se arrastar na justiça para poder resolver, né? Realmente é uma situação atípica.
Bom, acho que eu tô dando as perguntas aqui, muita coisa mesmo já foi respondida. Quem deu negado, quando vai poder fazer de novo? Quem teve o auxílio, já aproveitar e falar aqui sobre uma dúvida que eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Quem Uhum, está em análise, por mais incrível que isso. pareça, tem gente que está em análise desde o dia 7 de abril. A Uhum, Caixa disse a semana passada que essa semana ela receberia todo a análise, a conclusão da análise da Data Prévia, que é a instituição que faz esse serviço. Ela disse que enviaria para a Caixa, a Data Prévia enviaria para a Caixa essa semana e que até sexta-feira agora teria resposta. Agora a Caixa já desconversou um pouco, ela falou que realmente ela vai receber essa semana, até amanhã, mas que ela tem 2 dias úteis para colocar no aplicativo, ou seja, para as pessoas poderem ver o resultado. Então seria até terça-feira. Findo esse prazo, a hora que encerrar isso, que vier todas as respostas, aí essas pessoas vão poder, se tiver o auxílio negado, contestar. Agora, quem já teve o auxílio negado, e aí, Natália, uma outra coisa aqui, sempre que a gente vai dar uma informação, o que significa você dizer assim, olha, essa informação é oficial, que você checou na fonte, né? uhum, Então, se você vai divulgar, por exemplo, uma notícia relacionada a mim, olha, o André Janones propôs um projeto de lei assim, se você diz essa informação é oficial, você está dizendo que checou comigo. Se eu não propor esse projeto de lei, não é culpa sua, eu terei mentido. Então é o que tem acontecido. A gente tem dado muita informação que é uma informação oficial, que eu tenho ficado praticamente só em Brasília, tenho ido pouco em Minas, justamente para acompanhar isso de perto. Então, às vezes eu dou uma informação aqui, eu busco na Caixa, no Ministério da Cidadania, uma informação na fonte, na mais confiável possível. E mostra-se com o tempo que aquilo era uma mentira, era uma fake news. Então, é muito difícil a gente levar a informação da maneira que a gente deveria. Mas eu estou fazendo minha parte. Então, feita essa observação, para as pessoas entenderem que o que eu vou falar aqui é uma informação oficial, e se não cumprir, não sou eu quem falhou com a palavra, a Caixa informou oficialmente, tanto ela como o ministro da Cidadania, que essa semana, e a semana, se for falar em dia útil, termina amanhã, se for falar em dias corridos, termina domingo, a Caixa garantiu com 100% de certeza, e eu ouvi isso da boca do ministro da Cidadania em várias entrevistas, que essa semana seria disponibilizada uma ferramenta nova, onde todas as pessoas que tiveram o auxílio negado poderiam contestar. Então, segundo eles, as pessoas que tiveram o auxílio negado vão poder entrar e dizer, olha, meu auxílio foi negado, mas está aqui a cópia, um exemplo, da minha carteira de trabalho, meu comprovante de renda, meu endereço, está aqui a certidão de nascimento dos meus filhos, eu preencho todos os requisitos, então revejam essa decisão. Essa é a informação oficial da Caixa, que essa semana vai ser disponibilizada essa ferramenta para que todos que tiveram o auxílio negado possam contestar. As perguntas estão subindo rápido, o pessoal está comentando muito, mas eu vi uma aqui perguntando se é o caso de fiscalizar mais a Caixa. Sem dúvida nenhuma, fiscalizar a Caixa, fiscalizar a data prévia. Né? Agora, nós somos 513 deputados federais. Não vou ser hipócrita de dizer que eu sou o único que estou fiscalizando e que estou trabalhando, porque não sou. Tem muitos, mas ainda poucos. Na minha opinião, a gente, enquanto parlamento, deve se atentar para aquilo que é a principal necessidade da população. E a principal necessidade da população hoje é ter dinheiro para comer e para pagar suas contas. Aí você liga na TV Câmara, a única coisa que você vê no plenário é briga ideológica. É alguém falando mal do presidente, chamando ele de bozo, o outro defendendo, falando que ele não erra, que ele é Deus, que ele é o melhor presidente dos outros de todos os tempos, o outro colocando números do Lula para falar que o Lula foi melhor que ele. Ninguém toca no assunto de auxílio emergencial. Da impressão, ninguém não, perdão. A maioria não toca no assunto do auxílio emergencial. Dá a impressão que a gente, que está de perto com a população aqui, vive em outro planeta. Esse é até um ponto que eu queria tocar, porque o meu perfil aqui ele não tem conotação política, mas não tem como deixar de elogiar a sua atuação, porque eu te acompanho pelas redes sociais do seu trabalho e vejo que você não puxa saco de um lado nem do outro, você está realmente fazendo um trabalho de fiscalização, um trabalho muito bacana, eu vejo de forma imparcial, muito positivo, vai agregar muito, e tomara que muitos outros se espelhem no senhor. Natália, eu acho muito assim, ó, quando eu vejo um trabalho tendo destaque, por fazer o óbvio, é sinal que o nosso país, infelizmente, está indo de mal a pior.
Porque o que eu faço é algo tão óbvio, não existe nada de genial, de criativo. O que eu faço é simplesmente o seguinte: criticar o presidente e cobrar ele quando ele erra e reconhecer quando ele acerta. Só isso. Isso é muito óbvio. Então, quando você destaca fazendo isso, é sinal que realmente a nossa classe política vai de mal a pior. Por essa classe política, não. Isso é um reflexo da sociedade, né? A nossa sociedade está contaminada pelo ódio. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem capacidade de elogiar quando um presidente acerta, não tem moral para criticar quando ele erra. E o contrário também. Quem não tem capacidade de criticar quando ele erra, de reconhecer os erros, não tem moral para defender. Você entra no perfil de um deputado da base aliada, dá a impressão que a gente está vivendo em um país de maravilhas, que o presidente é um deus, que ele não erra e ele está sempre certo. E você entra para ver o trabalho de um deputado de oposição, você vai falar, mas esse cara nunca acerta? Será que ele só erra? Então, é isso que eu tenho tentado fazer, né? Ser um ponto de equilíbrio nisso daí. Eu acho que a gente, extrema esquerda, extrema direita, o extremo nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, e eu acho que no nosso país também não vai funcionar. Acho que a gente precisa ter serenidade, equilíbrio, bom senso para apoiar o que é bom e criticar aquilo que a gente entende que é ruim. Exatamente. A sociedade, de modo geral, precisa de mais diálogo, ouvir mais e sair desse extremismo. Para nenhum lado é bom, né? Então vamos começar aí para o nosso final. Tem uma pergunta aqui que se é verdade que em 2021 tem que devolver os R$ 600. Excelente pergunta. Eu queria, inclusive, já ter abordado isso nas minhas redes sociais. Não falei ainda, mas logo eu vou ter que abordar, porque é uma das dúvidas que as pessoas mais estão tendo. Tem uma confusão nisso daí. Vai ter que devolver os R$ 600, mas não é todo mundo. Quem vai ter que devolver R$ 600 é quem, no ano de 2020, tiver uma renda tributável superior a R$ 28 mil no ano. E eu não sou contra isso, porque veja bem, uma pessoa que faturou, o auxílio ele é emergencial. Eu não estou dizendo que quem ganha R$ 2.500 é rico e não precisa de auxílio, não. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o propósito desse auxílio, vamos falar numa linguagem bem popular, é não deixar o povo passar fome. O auxílio é para isso. Uhum. Quem tem uma renda superior a R$ 2.500 por mês, no meio da pandemia, está menos necessitado do que os outros. Então, o governo afirma que vai cobrar esse auxílio emergencial de quem no ano de 2020 faturar mais de R$ 28 mil no ano. Vamos dar um outro exemplo aqui. Talvez a pessoa está sem renda, está com a renda mínima aí, ou praticamente sem renda até agosto. Mas nunca se sabe o dia de amanhã. Isso aqui, infelizmente, serão exceções, deve acontecer um outro caso, não vai ser a regra, mas pode acontecer. Vamos imaginar que essa pessoa, a partir de agosto, sei lá, ela arruma um baita de um emprego, ela passa num concurso, ou ela ganha algum dinheiro, e ela tem lá em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, uma renda de 6 mil por mês. Então, ela vai faturar R$ 30 mil de agosto a dezembro. Não é que ela fraudou quando ela recebeu, mas a situação dela melhorou a tal ponto que para ela não vai ser mais difícil devolver 3 vezes de R$ 600 que ela recebeu ali para um momento de emergência. Então, para essas pessoas, vai funcionar como um empréstimo. Essa pessoa vai ter que devolver no futuro. Mais uma vez, fazendo a separação de teoria e prática. Isso que eu disse agora é a informação oficial do governo federal. Na prática, não acredito que ninguém vai ter que devolver dinheiro, não. Acho muito difícil identificar, acho muito difícil, Natália, você tipificar isso legalmente. Eu não vejo muito fundamento. Se alguém dizer, não vou devolver, como é que você vai exigir de devolver? A pessoa teve um auxílio concedido de forma legal. Então, o que eu falei primeiro é o que o governo disse. Agora, na prática, eu não acredito que o governo vai conseguir receber esse dinheiro de volta de ninguém, não. Vai ter condições de receber futuramente, dentro daquelas hipóteses que a gente já alegou, de gente que não tinha o direito de receber e recebeu. A gente está falando aqui de um outro caso, a gente está falando de gente que recebeu legalmente, preenchia os requisitos, mas o ano de 2020 ficou melhor, ela faturou uma renda alta no ano, e aí o governo fala que vai cobrar o dinheiro dessa pessoa de volta. Não acredito que consiga.
É, vou até ler o comentário aqui. Eu tenho uma cliente que está desempregada e o auxílio foi negado. Por, por lá constar que ela é servidora pública e ela é desempregada. Então é o tipo de erro que está acontecendo, né? Justiça Federal, não tem outro caminho. Uhum, não tem outro caminho. Então, assim, acho que vamos caminhando para o final. Te agradecer imensamente, né, pela participação, pelas suas respostas. Foram, assim, muito esclarecedoras. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu quem te agradeço. Pessoal que me segue no Instagram, @direito perto da gente, tá aí o Instagram da Natália. E eu tô aqui... Mineirês é direito perto da gente. Em Mineirês a gente fala direito perto da gente. Tá escrito sim. Direito falando perto da... Mineirês. Isso. O pessoal tá vendo aí. Eu quero pedir que eu tô aqui. Não falei com a Natália antes de iniciar a live. O nosso primeiro contato foi aqui nessa live já direto. Então, sem combinar nada com ela antes, já estou aqui intimando ela a me ajudar a responder as dúvidas de vocês. Então, pedir que vocês sigam aí o Direito Perto da Gente, para a gente tentar aí, de alguma maneira, auxiliar o máximo de pessoas possíveis. Natália, parabéns pela iniciativa mais uma vez. Achei fantástica a sua ideia, tentar aproximar cada vez mais a população do direito, da política. Eu fiz isso sempre como advogado durante os 10 anos que eu atuei de forma mais efetiva, e hoje, como advogado, eu tento fazer isso também. Eu acho que, como deputado, perdão, eu acho que a comunicação ela só é efetiva quando as pessoas entendem o que está sendo falado. Não adianta nada falar bonito, falar difícil, as pessoas não entenderem. Eu tento fazer isso com a minha atuação como deputado. As fiscalizações que eu faço, por exemplo, em Minas, como fiscal do povo, eu criei essa figura justamente para popularizar, para aproximar, para despertar na população o interesse de fiscalizar, de cobrar, de entender os seus direitos. Então, quero te parabenizar pela iniciativa mais uma vez. Sei que o seu canal é recente, começou há pouco tempo. Desejo muito sucesso e eu estou sempre à sua disposição aqui, tá bom? Igualmente, também estou sempre à disposição. E agradecer a todos os meus amigos aqui que mandaram comentários, eu vejo, mas não dá para ver porque sobe tão rápido, né? Não dá. Um dá. abraço para todo mundo que nos acompanhou, teve paciência aí de nos escutar. Muito boa noite. Abraço, boa noite, Até fica mais, com Deus. abraço. Até a próxima. Vou deixar salva. Beleza.